Oi, seja muito bem-vindo a esse canal e hoje eu vou revelar para você, mulher, o segredo de Esther. Muito bem, mulher, se você é daquelas pessoas que se pega, de repente, carregando tudo nas costas, querendo dar conta de tudo ao mesmo tempo e tomando cuidado para que tudo aquilo não desabe, né? Cuidando para que tudo não acabe indo a ruínas. E você muitas vezes se pega engolindo sapos, evitando conflitos, muitas vezes cedendo demais e se autoanulando, né? Anulando os seus planos, seus projetos, em prol por alguém, por uma pessoa. Isso daí é terrível. Eu trouxe para vocês a história de Esther, onde a gente vai se aprofundar em um estudo mais profundo, entendendo a visão e olhar da Esther, da rainha Esther, né? Para quem já conhece a história, já sabe da famosa rainha Esther, né, que se prontificou e salvou todo o povo judeu de um grande massacre. Mas só que para fazer isso não bastou somente um jejum de Esther, um jejum muito falado, muito feito por muitas mulheres. Mas hoje eu vou mostrar para vocês uma parte da história de Esther que eu acho que nunca ninguém, não vi lugar nenhum tocar nesse assunto, falar do posicionamento de Esther e o que está acontecendo com você hoje e você não tomou ainda a direção e as rédeas, né, da sua própria vida e das suas próprias escolhas. De nós, né, nos pegamos pensando da seguinte forma, que basta sermos boas filhas, boas esposas, boas mães, né, que isso basta para nós. Só que isso tem um nome silencioso chamado codependência. Hoje eu vou revelar a você que muitas vezes você tem essa codependência e nem sabe, não tem nem noção do que é isso e que isso é um sentimento muito forte que está dentro da gente, que a gente tem que começar a trabalhar isso. Um ano atrás, mais ou menos, eu participei de um curso que foi muito revelador, me orientou muito e eu descobri que eu era codependente. A codependência, ela tem dois tipos. Temos a codependência anulativa, que é quando nós nos anulamos, né, que a gente muitas vezes abre mão de algo, desde uma coisa boba a algo muito grandioso, e também tem a codependência impositiva, que é para aquelas mulheres mais, vamos dizer, mais se impõem, que querem ser controladoras, que querem, fazem muitos planos e gostam que tudo ande conforme deve se andar. Então a gente vai descobrir que na história de Esther, que ela não tinha essa codependência. E que muitas vezes essa codependência que nós temos nos dias de hoje nos atrapalha muitas vezes de seguir o exemplo dela. Então, vou explicar para vocês o que é cada uma delas para você conseguir se identificar, conseguir entender e se posicionar assim como a Esther. Vamos começar então pela codependência mais, vamos dizer, boazinha, algo que passa despercebido, que você acha que tem uma característica sua, algo de você. A codependência anulativa é simplesmente aquela codependência onde você quer dizer sim para tudo e para todos, mas mesmo querendo dizer não. Você consegue entender? Por exemplo, assim, a gente procura aprovação o tempo todo, aprovação de pessoas, aprovação de lugares, ambientes, da sociedade no modo geral. Muitas vezes a gente deixa de se posicionar, dar nossa opinião, dizer não, eu não concordo com isso, eu não faço isso, para simplesmente concordar, para simplesmente evitar qualquer tipo de frustração ou até evitar alguns debates, né? Então é muito mais fácil a gente se moldar, se adequar às pessoas, do que a gente ir já moldada, já ir com as nossas opiniões formadas. Eu sempre penso que opinião a gente só dá se alguém pedir. Mas se alguém chegar para mim e querer que eu me molde a algo que ela acha que é o correto, que é o certo, se não se adequar aos meus princípios, hoje eu sei dizer não, não, eu não faço isso, eu não pratico, para mim não faz sentido, entende? Eu não estou discordando para afrontar alguém, pelo contrário, estou me posicionando. E é isso que nós precisamos quebrar, sabe, esse tabu de achar que temos que concordar com tudo e com todos. Eu estou falando, obviamente, no modo bem geral, né, no assunto pode ser um assunto bem mais polêmico, e não vem ao caso agora eu trazer a minha opinião para vocês, mas o que eu quero dizer é que pode ser sim um assunto super polêmico, como pode ser coisa tão simples do dia a dia. Vou dar um exemplo bem prático. Quando eu estava fazendo o curso, uma moça, né, no nosso diálogo, no nosso grupo,
ela colocou. E, e eu não tenho problema com isso, porque eu me posiciono muito bem na questão que ela colocou. Ela falou que muitas vezes, numa simples escolha de algo para comer, numa escolha de uma pizza, por exemplo, ela sempre, assim, a pizza, vamos dar um exemplo assim, a pizza vem, colocar ali uma pizza gigante, vem 4 sabores. Aqui na minha casa, a gente faz assim, é, eu e meu esposo utilizam nossos sabores, eu sempre coloco o meu sabor preferido, eu gosto, meu esposo também, e as duas filhas nossas também, cada uma escolhe o seu. Então a gente dá essa abertura também, sabe? De dar fala para as nossas filhas, para elas também se posicionarem. Então eu estou ensinando elas com algo tão simples que elas podem dizer sim qual é a preferência delas. E essa moça colocou justamente isso, que muitas vezes ela deixava de escolher o sabor que ela gostava para deixar o, as outras pessoas escolherem por ela. Porque ela não queria desagradar o grupo, ela não queria muitas vezes fazer as pessoas forçar as pessoas quererem algo que ela goste. Então ela se anulava até nisso. Então vocês vê a gravidade que acaba chegando isso, parece uma coisa tão pequena, mas faz tanto sentido. Se ela é capaz de se anular num sabor simples de uma pizza, imagina o que mais que ela pode se anular na vida dela para agradar outras pessoas sem perceber. E muitas vezes isso é confundido como ser boazinha. Ser boazinha, muitas vezes, eu prefiro ceder, eu prefiro não discutir, eu prefiro não ter confusão, para mim tá tudo bem. Muitas vezes não tá, viu? Muitas vezes você não queria comer aquela pizza, você não queria tomar aquele refrigerante que você não gosta, você não queria aceitar algo imposto no seu trabalho pelas suas colegas. Você não poderia aceitar muitas vezes a imposição do seu esposo sobre uma situação que é delicada, que você estava cedendo para evitar uma confusão, uma briga. Não vou nem dizer confusão e briga, mas muitas vezes uma discussão. Né? Discussão, vamos dizer assim, uma conversação, um diálogo que é saudável, que é sim, nesse momento que nós esposas temos que nos posicionar, mostrar o que nós vamos, como que nós iremos ficar se sentindo. Então, a respeito da anulativa, eu tinha um problema na minha adolescência. Sim. Na minha adolescência, entre amigos, muitas vezes eu concordava, eu dizia que estava tudo bem. Às vezes não estava, às vezes não era nem a coisa que eu gostava de fazer e estava lá no meio da turma, todo mundo estava fazendo e eu, legal. E não era legal. Não era porque não fazia sentido para mim, entende? Então, hoje em dia, eu posso dizer que eu sou super resolvida com essa questão da codependência anulativa, mas sim, já fui muito de me anular para agradar os outros, isso não é muito legal. E isso eu tento ensinar para as minhas filhas sobre a questão de dizer se você concorda realmente ou se você não concorda e você prefere se impor, né, de uma forma equilibrada nos momentos certos. Então essa seria a nossa codependência anulativa, onde a gente tem medo da rejeição, a gente tenta se adequar às pessoas e com medo de desagradar alguém. Essa, você vê se você não tem um pouquinho disso hoje. Se você tiver, comece a trabalhar isso. Comece muitas vezes a dizer aquele não para machucar alguém, mas para você não se machucar por isso. Nem que seja uma simples, algo tão simples, né, como escolher um sabor de uma pizza, alguma coisa, ou algo tão grande e importante para a sua vida. Bem, agora a gente vai falar sobre a codependência impositiva. Isso mesmo. Eu acho que agora eu vou estar mexendo um vespeiro aí, que muitas mulheres que estão vendo esse vídeo vão concordar comigo e falar assim, nossa, Michelle, eu não tinha noção disso e eu sou assim, ou vão dizer, não concordo, eu não abro mão disso, mesmo isso me atrapalhando. É a codependência impositiva, o nome já diz, é quando você se impõe demais. Então, totalmente o contraste, né, da anulativa, aquele momento que você se recua e deixa tudo bem, ou aquele momento que eu não abro mão porque é do meu jeito e deu, acabou. Bem, falando de mim, na época que eu fazia o curso, eu descobri que eu era codependente impositiva. Isso mesmo. E o pior de tudo, que, assim, esse curso que eu fiz, ele foi um curso muito revelador espiritualmente, né? E assim, eu descobri que eu era assim com, com alguém que não deveria ser nunca, nunca que eu vou falar pra você o que é que fez eu mudar, fez virar a chave pra mim. Bem, falando sobre a impositiva, nada mais é do que aquela mulher que quer controlar tudo.
pessoa controladora mesmo. Tanto no trabalho, supor se você tem um cargo mais de liderança, ou se você às vezes não é nem líder, nada, mas está com a equipe, você consegue ter a facilidade de coordenar tudo e a todos e querer que flua da maneira que você acha melhor. Ou se você é líder, mas trabalha mais como uma chefe, que é só dá ordens, que ninguém pode pisar fora da linha, que você não permite, e na sua própria casa também, né? Com o seu marido, você quer controlar tudo que ele faz, né? Parece até, mas é que eu sou muito ciumenta. Às vezes isso é ruim, mas você às vezes você é ciumenta demais justamente porque você é uma codependente impositiva. Você se impõe muito nessa relação. Então você quer saber todos os passos do esposo, a hora que ele sai, a hora que ele chega, o que ele fez, com quem ele falou, o que ele deve falar, com quem ele deve andar. É, quer controlar de forma meio doentia. Isso respinga nos filhos, sem sombra de dúvidas. E você diz que você está educando e tem que ser dessa forma, porque você acha o correto. Assim, não posso dizer que estejam erradas, não estão erradas, mas eu acho que tudo tem que ter uma dosagem, tudo tem que ter um grande equilíbrio, até na anulativa. Nem deu exemplo ali de um escolher um sabor de pizza, muitas vezes pode acontecer de não ser 4 sabores, ser 3, e eu falo, não galera, o meu tá de boa, eu como o que vocês escolherem. Porque naquele momento eu tenho uma exceção, eu não sou escrava disso, foi uma escolha minha naquele momento ceder. A imposição é da mesma forma, vai ter momentos sim, e é muito saudável que nós mulheres, né, gestoras do lar, que a gente tenha um certo controle do que está acontecendo, porque não podemos também afrouxar as rédeas, mas não podemos ser manipuladoras e controladoras o tempo todo, porque é exaustivo, e quando acontece de sair do controle, tudo explode. Você se torna uma bomba relógio dentro do ambiente que você vive. Então não faz bem para você, não faz bem para as pessoas que estão ao seu redor, não faz bem para o seu relacionamento, para o seu casamento. Então, se você quer um casamento de paz e duradouro, veja seus atos e pense como que você está agindo no seu relacionamento. E sim com seus filhos também. Porque você não, quanto mais você é mais impositiva, mais controladora, mais general, você constrói um mundo gigante, transformando a sua maternidade num campo de guerra. E a gente não quer isso, né? Então, por isso mesmo que é um contraste muito forte entre anulativa e impositiva, mas ambas têm que você tem que agir de ambas as formas, né? Algumas vezes se anulando e outras vezes se posicionando, sendo mais firme, né? Sendo mais impositiva, se impõe em algumas questões, mas é um equilíbrio. É um equilíbrio para você mesma ter uma saúde mental mais mais controlada, mais sadia, mais saudável, né? E exatamente são esses dois. Esther, né, como muitas pessoas eu creio que já tenham ouvido falar pelo menos da história de Esther, conta a história de Esther que ela salvou todo o povo judeu de um grande massacre feito por um decreto do rei, né, do rei Assuero, o rei Xerxes. E sim, é o seu marido. Bem, não vou entrar muito em detalhes assim questão da história, mas eu estou chegando num ponto crucial para você refletir sobre isso. Esther estava protegida no palácio, né? Até então ela não tinha revelado a sua identidade judia, que era da Radassa. Então ela se posicionava somente como Esther, como a rainha, e ela estava protegida. E através do seu tio, ela soube, né, que todo o seu povo corria riscos. Esther refletiu, né? Ela entendeu o propósito de vida dela e se o Senhor, por mais que de toda a história que ela tenha passado, né, de todo o sonho dela de conhecer Jerusalém, né, de ser entendeu que se o Senhor colocou ela numa posição de autoridade, era para ela agir. Então ela tinha que se posicionar sim como a rainha, pessoa de poder autoritário naquele momento. Mas aí o seu tio foi e falou assim: Esther, vá, intercede por nós, fale com o rei. Então, como daqui em pouco tempo chegaria a data desse massacre, Esther tinha que pensar rápido, teria que agir rápido, mas ela tinha que ser certeira e cautelosa. Feito então isso, Esther tinha que se apresentar ao rei para pedir a anulação desse decreto, cujo também era impossível anular, né? Porque os reis, quando eles decretavam algo, eles jamais poderiam voltar atrás.
Mas Esther tinha fé, tinha sabedoria que haveria uma maneira, um jeito que Deus iria mostrar. Então, quando aconteceu que ela tinha que se apresentar ao rei para pedir, tinha um grande problema naquela época. Naquele exato momento que Esther estava passando por isso, ela fazia 30 dias que o rei não chamava ela. E sim, as rainhas só estavam ia à presença do rei se fosse solicitado por ele. Então, como é que ela conseguiria falar com o rei? Naquele momento, até tem uma frase bem famosa dela que ela diz assim: é, se eu perecer, pereci. Significa o quê? Se ela chegasse à presença do rei sem ser solicitada, era pena de morte, a não ser que o rei cedesse sobre ela seus cetros de ouro. No caso, concedendo que ela falasse, que ela estivesse na presença dele. Então, Esther, ela não teve ainda a não ser se posicionar. Porque nesse momento eu entendo que se ela fosse codependente anulativa, ela iria se anular nesse momento e teria medo, né? Ela não queria jamais afrontar o rei dela. Ela não queria jamais colocar a vida dela em risco, né? Esse confronto pelo povo. Então ela iria se anular, ela ia ser uma codependente anulativa. Mas Esther não agiu dessa forma, não. Pelo contrário, ela se posicionou ao rei, né? Entrou na presença dele sem ser chamada, se arriscando a própria vida com o propósito, né, de salvar o seu povo. Aí tem outra questão que Esther também não foi, que foi a codependência impositiva. Se ela chegasse na presença do rei, sabendo que ela poderia passar por uma sentença de morte, chegasse se impondo naquele momento, não ia dar certo. Porque imagina a situação, ela invadir, né, a sala do trono sem ser convidada, sem ser chamada, com toda a arrogância e a autoridade de rainha, exigindo que o seu rei revogasse o decreto. Como vocês acham que ele agiria? Quebrar o protocolo de não estar na presença do rei sem que ele permita? Ela ainda estava se impondo em cima de uma ordem que ele já deu, ele já decretou. Sabe o que Esther fez? Óbvio que tem toda a história do jejum, da procura com o Senhor, e isso moveu muito o mundo espiritual. Ela não foi desarmada, ela já foi preparada pelo Espírito Santo. Mas, chegando ao ponto que a escolha dela não ser codependente e positiva, o que ela fez? Ela teve a sabedoria de chegar à presença do rei com todo o respeito e a coragem e fé, né, que não aconteceria mal algum com ela, e ela não falou já do problema. Ela não acusou, né, aquele general que fez a cabeça do rei para ele fazer esse decreto contra o povo judeu. Pelo contrário, sabe o que ela fez? Ela invadiu, ela se posicionou, né, se prontificou ali com o propósito de defender seu povo, mas ela não disse, ela não chegou já acusando. Pelo contrário, ela se fez da presença do rei, pediu permissão, o rei concedeu a permissão a ela e perguntou o que traria ela à sala do trono, né, sem ser chamada. Ela foi lá convidar o rei para um banquete e ela queria oferecer a ele. Então, além de ela não se impor, né, ela foi muito sábia de preparar o ambiente, porque talvez aquele momento, naquela tensão de ela ter invadido a presença do rei sem ser chamada, isso talvez não era a hora nem o momento dela falar sobre o assunto, não é? Então ela preparou o ambiente, ela teve sabedoria em preparar tudo para conseguir conversar com seu rei com toda a calmaria. Nós, mulheres e esposas, o mesmo, vamos falar diretamente com as esposas. O que acontece? Muitas vezes nós não somos sábias. A gente quer resolver algo no calor do momento, às vezes no supermercado, às vezes no almoço de família, muitas vezes entre pessoas que não são do seu âmbito familiar, né? Não são do seu convívio do dia a dia.
A famosa história, né? Roupa suja se lava em casa e tá certo, isso é sábio, sábio, sábio. Nós temos que ser sábios de preparar o ambiente. Muitas vezes acontece algo, sim, em público que você não pode falar nada no momento, não é o momento certo. Às vezes, você sabe que seu esposo não vai ceder. Ele vai muitas vezes deixar levar pelas pessoas, se deixar levar pelo ambiente, pela situação momentânea. Então, seja sábia e aguarde, repense também. Se possível, põe em oração, pede discernimento ao Senhor, pede as palavras certas e tenha essa conversa. Quanto mais agimos com calmaria e cautela, tudo se encaminha do jeito que a gente precisa. Ai, mas isso é ser manipuladora. Não confunda, não é exatamente isso, ser manipuladora, mas é entender a gravidade, né, da situação, é entender o seu esposo, ser sábio em questão de aconselhamento, e principalmente se há algo delicado, né, como, por exemplo, de Esther seria uma denúncia, né, ela iria denunciar esse general. Imagine, era um general de confiança do rei. Então, era bem delicado. E ela precisava ganhar a confiança do rei, né? Ele ouvi-la realmente a versão dela. Enfim. Então, o que eu penso assim, não se anule, sabe? Se posicione quando for necessário. Não seja impositiva, porque eu acho que eu dei o exemplo do esposo, mas pode ser pode ser mesmo assim no teu dia a dia, no teu trabalho. Você falar com o seu líder, com o seu chefe, com o seu patrão sobre algum assunto delicado, muitas vezes pedir uma promoção, né, para você subir de cargo. Então, espere o momento certo. Prepare o ambiente, né, e peça discernimento ao Senhor. E, se possível, jejue, assim como Esther jejuou. E o ponto forte também desse momento, além de Esther estar se posicionando dessa forma, com cautela, com sabedoria, ela não se anulou, ela não foi impositiva também, ela foi, vamos colocar num equilíbrio do que deveria ser. O principal também é que ela não procurou aprovação. Ela sabia que muitas vezes ela poderia morrer, né? Então ela não se preocupou totalmente somente com a aprovação do rei, né? Ela sabia o que poderia acontecer. Aí vem a questão que ela diz, né? Se eu perecer, pereci. Ela abriu mão do controle, abriu mão do controle, ela entregou ao Senhor. Eu vou fazer a minha parte, vou confiar, vou me posicionar, vou ser sábia, mas o controle não está nas minhas mãos. E quando eu comentei com vocês que eu era, né, codependência codependente e positiva também, um assunto bem delicado que eu não sabia entregar ao Senhor em muitas situações. E hoje eu ainda cuido muito, né? Cuido muito dessa questão, estou vencendo isso e realmente de orar e entregar a Deus. Porque a gente quer ter o controle de tudo, né? A gente quer que seja do nosso jeito e às vezes a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, então entrega ao Senhor. Isso daí também é uma questão que a gente tem que pensar bastante sobre, será que a gente está entregando tudo a Deus mesmo, tirando um pouquinho o fardo dos ombros? Às vezes vale a gente repensar sobre isso também. Então, o que, que nós conseguimos tirar de lição de Esther? Vou falar para vocês 3 passos para você começar hoje, agora. Você assistiu esse vídeo, você vai repensar, querer anotar, você já anota aí para você começar a pôr em prática. A primeira coisa é identifique um medo real. Do que você tem medo? Você tem medo da solidão? Você tem medo do julgamento, da aprovação das pessoas, do ambiente? Verifique isso, se você não está se anulando por conta do seu medo. Segunda coisa, pare de querer controlar tudo. Abra mão do controle. Você é responsável pelas suas ações e o seu posicionamento, mas você não pode se responsabilizar pela ação do outro, pela resposta do outro. Então não tem como a gente querer controlar tudo. Então comece a se preocupar somente com você, com a forma que você está se posicionando, com a maneira que você está orquestrando o seu agir, sem querer controlar a reação do próximo, porque a gente não tem controle disso. E a partir do momento que tu para de se preocupar com o que os outros vão pensar, o que vão dizer, se vão aprovar ou não vão aprovar, sai um peso das tuas costas enorme e você consegue focar no que realmente importa.
Terceira e última, mas não menos importante, a gente trocar a aprovação de todos pelo propósito. Isso mesmo. Quando você para e pensa que você tem um propósito, você tem algo que você precisa fazer, pare, pare de se preocupar com o que os outros vão pensar. Então, né, fica mais ou menos como uma segunda opção, assim, sobre a questão de a gente entregar e não ter mais o controle da ação, da reação do próximo. É isso, coloque o propósito à frente disso. Se você precisa se posicionar, se você precisa ir até uma autoridade falar algo, não se preocupe com a aprovação. Simplesmente foque no seu propósito para fazer isso valer a pena. E depois que aconteceu, que fluiu, você tem a consciência limpa que você fez a sua parte, que você tentou. E muitas vezes tentar, a gente muda uma geração inteira. Então vale muito a pena. Vale muito a pena de se posicionar como Esther. A gente pensar e agir da forma sábia que ela agiu. Então eu acho que dessa história, desse ensinamento, uma história tão bonita, né, e tão forte da Bíblia, a gente consegue tirar grandes ensinamentos para o nosso dia a dia, né? Para assim a gente conseguir extrair o melhor da essência do nosso lar e a nossa conexão com o Espírito Santo, né, com o alto, com algo bem maior do que isso, de qualquer outra coisa que possa lá nos prendendo, nos deixando com medo, nos atrapalhando. Bem, e eu quero compartilhar com vocês, se você chegou até aqui, comenta, cheguei aqui, fala sua opinião sobre se você se identificou em ser impositiva, se você é anulativa, se fez sentido para você esse vídeo, se você precisava ouvir, precisava dessa orientação. E eu quero falar para vocês que na Bíblia a gente encontra diversas histórias de mulheres. Sim, e eu estou me aprofundando, estou me discipulando, estou aprendendo com elas. E eu quero compartilhar com vocês. Eu vou disponibilizar para vocês um e-book gratuito aqui na legenda, tá? Você pode ir lá clicar, pode baixar, pode imprimir, você pode deixar salvo no seu celular para qualquer momento você ler. É uma leitura muito rápida e leve sobre mulheres de fé. É o meu e-book, ele é super leve. Aqui nesse e-book está falando de 5 mulheres que eu escolhi a dedo a história de cada uma, e uma delas é a Esther, né, que está aqui no meio. É uma pequena leitura mais resumida, mas que você consegue sim tirar um ensinamento, né, sobre, sobre a história delas. Aqui nós temos Sara, temos Esther, temos Ana, temos a Ruth e Maria, mãe de Jesus. Então, são as 5 mulheres, esse e-book está gratuitamente, estou dando de presente para você, tá aqui na descrição do vídeo, você pode entrar, pode baixar e pode ter em mãos. E também, se caso você querer se aprofundar ainda mais em histórias de Esther, aprender muito com ela, tem um segundo e-book também já disponível, também vou deixar o link dele para você entrar e adquirir ele. Nesse e-book de Esther, você, além de conhecer a história de Esther pelo olhar dela, né, que é uma outra leitura totalmente diferente, onde você vai entender cada passo que ela deu. Você vai aprender a jejuar como ela jejuou. Para quem nunca jejuou, tem o passo a passo de como você fazer um jejum, né? Uma orientação leve, prática e real, muitas vezes até para nós, mãe, correria no dia a dia, como é que a gente vai fazer isso? A gente vai estar em jejum e oração o tempo todo. Tem focado para esse tipo de mulher e também tem aquele jejum mais de oração na madrugada, aquele jejum mais forte, aquele jejum mais com umas orações que você tira realmente um tempo para isso. Enfim, tem esses 2 tipos de jejum lá para você ser orientado. Também tem a questão da relação de estar com a vaidade, com a administração do tempo, com sabedoria. Então ela tem muita coisa para ensinar para vocês. Além desse vídeo que eu trouxe hoje para ti, né, para você olhar, para você entender um pouquinho e ter uma outra visão desses estudos sobre essas mulheres. Muito obrigada por ter ficado até aqui, agradeço de coração mesmo. Fui muito orientada pelo Espírito Santo, teve muita oração. Glória a Deus por isso e espero realmente atingir muitas mulheres, muitas pessoas que precisam ouvir a palavra, precisam desse direcionamento mais claro, né? Mais feminino e mais real na nossa realidade de mulher nesse século que nós vivemos hoje, com tanta coisa acontecendo, tanto é uma tribulação constante, né? A gente luta sobre pelo que a gente quer ser, né? Se a gente luta muito pelo profissional, pela maternidade,
um casamento. São lutas constantes, mas é possível, com a graça do Senhor, a gente consegue ser plena aos olhos de Deus. E eu quero que você entre comigo nessa jornada, que você participe, conheça meus e-books, leia o livro Mulheres de Fé, né, o livro e-book, que é uma leitura super leve e rápida também, não toma muito tempo e é super bacana ter um lembretezinho ali de cada uma, o que cada uma vai contar para você, cada história delas é de grande ensinamento, valiosíssimos. Então, até o próximo vídeo. Espero que você esteja comigo aqui. Se você não é inscrito no canal, se inscreve. Vamos ser mulheres virtuosas juntas e aprendendo com grandes mulheres da Bíblia. Então, se você ainda não faz parte dessa família, se inscreva-se, já ativa o sininho de notificações, porque toda semana vai ter vídeos variados, tanto falando de mulheres da Bíblia, tirando grandes ensinamentos, como também vídeos mais contemporâneos, né, mais modernos, né, de agora, instruindo a gente a muitas vezes ter mais clareza mental, espiritual e sim organização e gestão do nosso lar. Então seja muito bem-vindo se você chegou agora para participar nesse vídeo. Fique, por favor, deixa seu like, né, para que o YouTube entenda que isso tem relevância na vida das pessoas e para que eu possa continuar a estar aqui postando cada vez mais vídeos para vocês. Até o próximo vídeo, se assim Deus permitir.